Eu quero. Meu Pai, meu amigo, meu irmão, meu anjo, venho de alma ajoelhada e coração sincero, pedir para me ajudar. Dê-me forças para caminhar, luz para entender e iluminar. Limpa minha mente e afasta de mim todo mal. Obrigado, Pai, em Ti confio, creio em Ti, creio em Ti. Eu creio em Ti. Conheces o meu coração e a minha mente. Sabes da minha fé e da minha lágrima. Atenda o meu pedido. E aí eu te convido, meu irmão, minha irmã, abre o coração e faz o seu pedido. Pai Criador, Jesus Cristo, Oxalá, atenderá seu pedido. Assim como a criança fala, Pai, abre o coraçãozinho, faz seu pedido em especial. Desde já, obrigado, meu Pai, a sua bênção. Do lado daquela seca tem pé de jacarandá, com a sombra bem formosa pra dar égua a piar. E do lado dessa cerca eu vejo o carreiro vindo, passa boiado, o cangaceiro Severino. Na casa do cangaceiro tem chapéu e fumo bom, espingarda pendurada e saudade do sertão. A boiada vem de Minas, o homem do Ceará, mas existe lugar certo pro cangaço trabalhar. Toma atento, meu amigo, com vaqueiro não se brinca, é no grito da boiada que a aroeira trinca. Toma atento, meu amigo, que o céu já clareou, estalando o chicote, Severino já chegou. Cangaceiro, 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 Severino, cangaceiro, amarra egum no ar. Severino, cangaceiro, amarra egum no ar. Cangaceiro, 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 o laço do cangaceiro faz aroeira chorar. O laço do cangaceiro faz aroeira chorar. Arriei o meu cavalo, selei e me firmei com os meus 3 ex-magos. Já logo eu pensei, minha mãezinha é quem me guia, essa é minha lei. Ouvi o canto do sanhaça e já logo assobiei. Acendi o fogareiro pelo chamado do trovão. Meu coração é lamparina que acende até rojão. Carrego o fumo e a paia numa capanga de mão. Um café
café com rapadura pra adoçar a missão. Furacão pisou na terra, se chamava Lampião. Vai raçando o pé no chão, brilhando com valentia sobre o manto de Maria. Vem no rezo do facão. Cangaceiro, 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 se vire no cangaceiro, amarra egum no ar. Se vire no cangaceiro, amarra egum no ar. Cangaceiro, 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 o laço do cangaceiro faz aroeira chorar. O laço do cangaceiro faz aroeira chorar. Cangaceiro, 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 se vire no cangaceiro, amarra egum no ar. O laço do cangaceiro faz aroeira chorar. Saravá, o povo do cangaço. Saravá, o povo do cangaço. Peço a toda a falange protetora da mata a proteção espiritual para mais esse encontro nosso, com a autorização do Pai, do Rei, do Marceneiro, aquele que era, que é e sempre será Jesus Cristo. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que nós estamos aqui mais uma segunda-feira, dia 21 de julho, saudando os nossos guias, saudando as nossas entidades, pedindo a bênção aos orixás, hoje um dia especial, na energia do povo do cangaço, né? Pedindo a vibração, esse axé, e aí mentaliza tudo aquilo que você precisa na tua casa, aquilo que você deseja. A gente já lembrou nas redes sociais da aldeia para você colocar uma vela hoje laranja, firmando, pedindo essa proteção espiritual, pedindo essa força. Para Elisa não tem uma vela laranja em casa, pode colocar uma vela branca, não tem problema não. Não conseguiu fazer sua oferenda, não conseguiu fazer firmeza, faz agora. A gente sempre lembra, nossa Saravá é a nossa gira acontecendo, a nossa gira online. É a gente no terreiro, louvando, cantando o Indombanda, cantando a defumação, pedindo, fazendo a defumação, cantando para as entidades, cantando para os guias, pedindo essa benção. E aí, se você tem fé, se você abre o teu coração para ser abraçado espiritualmente, você pode ter certeza que a gente recebe todo o axé. Onde quer que cada um esteja por esse mundão de meu Deus nesse instante, somos várias dezenas de pessoas sintonizadas nessa mesma energia, nessa mesma vibração. E aí acredita naquilo que você precisa, mentaliza. Essas entidades cangaceiras da Umbanda fazem parte sim de um trabalho espiritual, fazem parte e incorpora antigos guerreiros, né? Essas vibrações, mas na verdade são espíritos que em terra também sofreram a discriminação, também passaram por muitas dificuldades, por muitas situações de apreço, de onde tinha muitos desencontros. E eles são espíritos que hoje escolheram estar na terra, nos terreiros, se manifestando, nos ajudando. E é verdade que na região do Sudeste a gente tem mais a linha dos baianos, às vezes os boiadeiros que atuam, o cangaceiro a gente vai pensar mais nas terreiros de Jurema, nas casas onde vem mais do norte, né? Então quando a gente pensa no baiano, sim, na região do Sudeste, os boiadeiros às vezes vai mais em outras casas, são entidades que pra gente, nosso entendimento aqui, trabalham na mesma irradiação. Na nossa casa também vem na linha da esquerda, mas se na tua casa eles vêm na linha de direita, não tem problema nenhum. A gente entende e acredita e respeita, porque toda essa falange, ela vem para fazer a caridade, ela vem para fazer o bem. São espíritos, né, antigos, guerreiros do sertão nordestino brasileiro, lá de todo o sertão nordestino, mas são espíritos que trazem, apresentam esse arquétipo, né, que a gente pode pensar inspirado nos cangaceiros historicamente lá da figura do Lampião, Maria Bonita e todos os seus companheiros, mas com uma atuação espiritual, com uma atuação e uma assim totalmente voltada a uma energia espiritual, voltada à justiça divina, à coragem, né, e a toda a proteção que a gente precisa nos trabalhos. Então, quando em terra, são espíritos também alegres, divertidos, tem uma eloquência direta, e é sempre no intuito de também fazer a varredura
de energias que estão com a gente, que não precisa mais estar com a gente. Claro que eles vão atuar no campo da proteção, né, do campo da limpeza, do descarrego. E aí é conforme você acredita, conforme você tem fé, ele se aproxima. Que bom que você está com a gente, dá seu curtir, quando você dá o seu like aí, o algoritmo entende que mais pessoas precisam dessa mensagem e leva para mais gente. Se inscreva no nosso canal se você ainda não está inscrito. Compartilhe o nosso Saravá com quem você sabe que tem fé, com quem passa a acreditar, né? É o que eu disse agora há pouco para os meninos que estão aqui. Hoje o Saravá, ele tem ido e chegado em lugares onde as pessoas não têm oportunidade, às vezes, de estar no terreiro. Muitas das vezes, por alguma situação, na segunda-feira a gente não tem como estar no nosso terreiro, ou estar em um terreiro ali recebendo uma bênção, recebendo um benzimento, recebendo o passe, né, a conversa. E como é gostoso a gente receber orientação. Graças hoje à tecnologia, a gente começa lá no início da pandemia, o Saravá online, e a gente não tem aqui a incorporação das entidades, mas é nítido a manifestação dos espíritos, sempre em cada gira. Então, assim como vários de vocês têm dado depoimento, agradece o Saravá online. Eu não sei onde você está nesse instante, que lugarzinho você está. Coloca aí de qual cidade você está nos acompanhando, de qual lugar você está nos assistindo, dá o seu bairro onde você está, e pode ter certeza que para as entidades não tem distante. Não tem longevidade, não tem distância, basta a nossa fé. A gente se permitir, vem o acalento que a gente precisa. Ah, Pai Elias, mas o que eu vou pedir para os baiadeiros? Pede para fortalecer a tua fé, pede para alimentar os seus sonhos. A gente precisa estar inspirado, a gente precisa estar motivado naquilo que a gente deseja realizar. Que eles tragam alegria no seu viver, alegria no seu coração sempre. Toda a nossa ritualística na nossa casa, a gente sempre abre as giras, né? Você que está com a gente aqui, e você que já foi até um terreiro, que vai num terreiro, e não é mérito da Umbanda, a defumação é um rito milenar. A gente sempre faz e abre os trabalhos aqui, fazendo a defumação, pedindo a limpeza do espaço. E eu te lembro, toda segunda-feira, a Corimba canta aqui. Agradecer a presença da Rita com a gente, né? A Rita de Cássia. Ela não gosta que fala Rita, mas é tão bonito esse nome. A Cássia. Nosso Pedro Luz está sempre com a gente. E o senhor, quem é? Está presente aí para todo mundo. Semana passada você estava com a gente, agora dá o seu nomezinho. Eu sei, mas quero que todo mundo saiba quem é o senhor. Abel. Fernando Abel. Descobri essa semana que o nome dele é Fernando Abel. Eu falei que tem que usar Fernando, é forte também. Obrigado por estar aqui hoje com a gente, viu? Toda segunda-feira a gente está aqui, está convocado, está com a gente sempre, tá? Aí na Corimba. Quando a Corimba canta, você vai aí na tua casa fazendo a defumação. Ah, Pai Elias, eu não tenho nada. Tem um incenso? Acende o incenso. Passa em cada cômodo, em cada cantinho. Pode ter certeza que a energia vai mudando. Saravá defumação. Saravá defumação. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Eu incenso essa casa, pro mal sair e a felicidade entrar. Tô incensando, tô defumando a casa do bom Jesus Alaba. Tô incensando, tô defumando a casa do bom Jesus Alaba. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou aos filhos seus. Eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Eu incenso essa casa, pro mal sair e a felicidade entrar. Tô incensando,
cavalo, defumação. Salve a defumação. Não tenha dúvida, quando você defuma, muda o ambiente, muda a vibração. E essa fumacinha não é nem o efeito, é a defumação acontecendo e muda a energia da nossa casa, defumar o nosso trabalho. É um rito tão simples, tem tanta orientação hoje. A monitoria na rede social, basta você buscar. E aqui no próximo canal a gente sempre fala como você aprender a fazer a defumação. O famoso tablet, né, que a gente compra lá na Casa de Artigos Religiosos, proteção espiritual, vai defumando, vai fazendo a limpeza, muda e muito a vibração do nosso espaço. Às vezes são pequenos ritos que na nossa correria do dia a dia a gente esquece, a gente não lembra de a gente fazer. E a nossa religião é uma religião de ritos, é uma religião que tem vários rituais. E a defumação também não é mérito da Umbanda. Muitas e muitas religiões fazem a defumação, mas é preciso a gente fazer com fé. A gente fazer de verdade pedindo a limpeza do espaço físico, a limpeza da nossa matéria, dos miasmas que porventura estão no nosso ambiente, energias que nós mesmos trazemos perto da gente por consequência da correria do dia a dia. São fluidos que às vezes nosso estado de espírito, a nossa postura, a falta do perdão, a mágoa que você carrega ainda, dores, enfermidade que a gente já podia ter se limpado. O quanto é importante a gente não baixar a guarda, o quanto é importante manter um espírito elevado de fé. Ô Pai Elias, mas você não sabe como está aqui em casa, você não sabe as dores que a gente está passando, os perrengues. Ontem faltou até o que comer. É fato, mas pode ter certeza, nós não somos desamparados. E quando a gente começa a dar graça, e quando a gente começa a agradecer, e quando a gente começa a praticar pequenos gestos de elevação, a gente começa a encontrar a luz, a gente começa a encontrar aquilo que está nas beiras da estrada. Cangaceiro trabalha muito nessa linha. Imagina você viver no cangaço, no cerrado, onde nada se tinha, né? Como se fosse o deserto do Egito, como se fosse é só você imaginar, né? O nosso hoje os estados e a região interiorianas se enriqueceram muito e a gente tem muita fartura, mas na época que esses espíritos estavam em terra era muita miséria, era fome, era muita necessidade. Aí a luta deles de desbravar, de buscar uma igualdade. E aí, pelas estradas, encontrava então as frutas que silvestres muitas das vezes. Por isso que uma das oferendas que a gente traz hoje para cangaceiro é o caju. Olha que está bonito aqui no nosso altar, Tiago, mostra aqui para todo mundo. A figura de Maria Bonita e Lampião ali é um arquétipo. Nós não incorporamos no nosso terreiro Maria Bonita ou Lampião. São falanges que traz esse arquétipo nessa irradiação, nessa energia, mostrando a força, o vigor, a coragem, a disposição que eles tinham para trabalhar. Obrigado, Pedro. Mostra aqui para o Tiago. E aí aqui tem um coco, fumo. Uma das coisas que é benéfica você mostrar e oferendar para cangaceiro é o fumo de corda, né? E aí a gente aqui colocou hoje 7 pedaços, simbolizando todas as... 7 é o número cabalístico, né? Caju, né? Que é uma fruta muito peculiar do Nordeste. A batata doce, o coco, né? E aí a gente tem, eu sempre gosto que as meninas trazem, o pessoal faz, os filhos, uma oferenda simples que todo mundo pode fazer. Você em qualquer parte vai encontrar hoje o caju, vai encontrar a batata doce, o fumo de corda simbolizando a limpeza, a purificação ali para a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, mas beleza, eu não tenho isso aqui na minha casa. O que você pode? Às vezes uma fruta que você tem que lembra um pouco o silvestre, lembra as estradas, um cigarro de palha, todo mundo conhece, um paeiro, né? E aí pode oferendar numa árvore, na estrada, né? Tudo com fé. Mas não foi isso que eu aprendi na minha casa, na Umbanda que eu sigo. As pessoas têm uma maneira de visão, né? Onde tem uma entidade, meu amigo, fazendo bem, onde tem Oxalá à frente, trazendo a paz, trazendo a irradiação do orixá maior, que é o Criador, onde tem uma entidade, seja ela cangaceiro, boiadeiro, baiano, Exu, pombogira, fazendo bem, ali é a Umbanda se manifestando. É essa Umbanda, e aí pode de repente trazer um fundamento
pontos riscados, pode ser Umbanda Sagrada, pode ser mística, esotérica. Tem uma entidade fazendo a caridade, é a egrégora da Umbanda. E é isso, é sobre isso que a gente fala, é sobre isso que a gente acredita. E como diz os mais velhos, é sobre isso que a gente fundamenta, acreditando nessa energia. Aí é bem importante, às vezes, você colocar numa árvore bonita. Então, se você fazer uma oferenda no meio de uma mata, onde tem uma árvore frutífera, ali é bem próximo você fazer essa oferenda. Quando você está na estrada, oferecer também numa árvore florida, esse fuminho, pedindo a ele disposição, né? Mas antes da gente ir falando de cangaceiro, vamos pedir a bênção aos mais velhos, vamos pedir àqueles que acreditaram na Jurema antes da gente, que acreditaram nesse povo antes da gente chegar aqui. Essa casa tem 28 anos, mas a Umbanda é centenária. Quantos e quantos sacerdotes precursaram para que hoje a gente possa estar aqui acreditando nessa força e reverenciando essa energia cangaceira. E aí a gente canta o hino da Umbanda pedindo a Go, pedindo a bênção aos nossos mais velhos. Salve o hino da Umbanda. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Divino é viver pro céu, divino é viver pro mar, divino é viver cantando pro mundo o hino de Oxalá. Oxalá, meu Pai, venha nos ajudar, venha nos dar as forças, meu Pai, e abençoe este congá. Venha nos dar as forças, meu Pai, e abençoe este congá. Saravá, Oxalá. Que a paz de Oxalá esteja no coração de todos que estão com a gente, você que está aí distante, você que está aqui em São Paulo, pertinho da gente, você que está em outra cidade, tantas e tantas pessoas, o Thiago que está lá nos Estados Unidos nos acompanhando, tantas pessoas do Rio de Janeiro aqui manifestando, de Minas Gerais, e que vocês recebam toda a axé, toda a bênção de Oxalá, o quanto a gente precisa dessa força dos orixás, colocar uma flor branca na sexta-feira em casa. A gente sempre escuta, né? Sexta-feira é o panteão do povo de branco, o dia que a gente usa o branco, oferenda uma flor branca, oferendar flores brancas em casa, para que os cangaceiros tragam paz pra gente. É pedir equilíbrio, pedir segurança, pedir estabilidade,
paz na nossa mente, coisas que a gente está precisando e muito. Eu dizia antes, alguém perguntou, a gente oferenda a cachaça, né, com cravo, colocar uma cachaçinha com cravo. Hoje a gente colocou aqui a cachaça e um vinho para o cangaceiro, né, pedindo a bênção de cangaceiro, esse axé. Quando você faz a oferenda, é um rito de fé, é um rito de agradecimento, é a intenção que a gente coloca na oferenda que a gente está colocando, mas geralmente é para afirmar essa energia, essa força. Então a oferenda você está fazendo ainda em radiação de trazer essa força próximo de você. Claro que a entidade não precisa dessa cachaça, nós precisamos dessa energia que é envolta, de todo esse magnetismo, para a gente receber esse abraço espiritualmente. A gente pode oferendar, além do que a gente mostrou, sim, a farofa de feijão fradinho para ele, pedindo a carne seca, pedindo a nossa sustentação, a fartura na nossa casa. Está precisando de fartura na sua despensa? Né? Antigamente, na época deles, era muita despensa. Então tinha a casinha do lado, tinha um quarto que se chamava despensa, né, Graça? A Graça que é mais das antigas, já passou dos 40, como vários está aqui com a gente, lembra o que é a famosa despensa. Hoje é o nosso armário de comida. Sabe o que é armário de comida? Sabe? Hoje a gente tem a geladeira, né? Onde a gente guarda o nosso alimento. E aí quando você está precisando de alimento na geladeira, e aí todo mundo entende, né? A gente pode oferendar para eles, pedindo, e aí coloca um pedacinho de carne seca, uma farofinha com carne seca, o fumo de rolo, né? Pedindo a limpeza, a proteção, firmeza na nossa caminhada. Quantas e quantas vezes a gente precisa só equilibrar o nosso mental? Hoje a gente escuta e a gente vê toda a turma, né, que cuida do emocional, os terapeutas trabalhando muito, os terreiros, as igrejas, lotada de gente pedindo paz de espírito, pedindo equilíbrio mental, emocional. É por conta da pandemia? Não, é por conta de uma série de situações que acontecem na esfera da Terra, no planeta, mas é muito de acordo com aquilo que a gente está vivenciando. Então, cuidar da nossa mente é fundamental. E cangaceiro também vem ajudar a gente a ter essa sustentação firme para você continuar. Simbolicamente, a gente coloca, você tem um punhal, um chapéu, né, algum adorso. Hoje estou usando, na verdade, é uma sinueta, né, que pode ser chamada, que coloca muito no bode, no sertão, nas vacas, para não se perder na mata, né? Isso que é muito usado às vezes em lugar, mata danta, você coloca no animal e quando você vai procurar você o encontra. Aqui eu estou usando como se fosse o meu sininho que a gente usa para conectar. Até pedi para a Arlete pesquisar, ela buscou aqui para mim o nome, né, dessa imagem. Na verdade é um sincero, né, que a gente pode, o chocalho, né, conhecido também como chocalho, mas é um sino, né, é um sininho para ajudar. Então você pode ter um adorso desse, um instrumento, você quer de repente ter uma proteção, uma firmeza, um laço que você coloca, um chicote que você coloca, uma cabaça, usava-se muito a cabaça para carregar água, e ali você está colocando uma energia. Então às vezes você faz uma decoração em casa, no seu campo, na sua área espiritual, pode ser no seu altar. Não precisa não necessariamente ter uma imagem de cangaceiro. Geralmente a gente batiza uma imagem, a gente gosta de colocar uma imagem que a gente tem referência, mas não precisa. Você pode colocar um laço nessa energia, simbolizando um chapéu do cangaço, que te lembra Lampião, Maria Bonita. E aí a gente está irradiando essa energia, pode ter certeza que eles vêm e vêm realmente ajudar. Até alguns irmãos, coloca aí o nome. Você já teve a oportunidade de consultar, de passar? Na nossa casa a gente fala muito de Virgulino, né? Maria Bonita, mas a gente pode pensar em Cangaceiro Valente do Crato, né? Coloca aí o nome se você teve a oportunidade de já receber uma bênção, um axé, de ter uma prosa ali, uma conversa com cangaceiro. Coloca aí, Saravá Cangaceiro, Faca Ligeira, Ventania, Cangaceiro Ventania, Rompe Estrada, Três Pontas, Cangaceiro Raimundo das Almas. E aí quando a gente coloca esse nome é um mantra, né? É uma força, e essa energia vai exalando, a vibração do ambiente vai mudando, porque ele se faz presente. E as entidades, mas não é muito próximo a energia deles com os baianos que a gente conhece,
como boiadeiro. Sim, na nossa casa eles trabalham na mesma irradiação. Cada um às vezes se manifesta diferente. Então, se o cangaceiro que trabalha na nossa casa fica sentado, não usa um cigarro de palha, tá tudo certo. É muito de acordo com a energia do lugar e a vibração do momento. Você que é do terreiro, você que trabalha num terreiro de Umbanda, você que já está em um desenvolvimento nessa caminhada, se você está sempre na casa e um dia você por acaso vai trabalhar num outro terreiro, numa outra casa, você percebe nitidamente que a sua entidade, que sempre está ali naquele lugar, às vezes ela não usa determinado elemento que usa lá na casa para trabalhar, porque ali não se faz necessário, ali não é cultura daquele espaço, daquela tenda, e eles vão sempre respeitar a nossa condição para trabalhar. E aí, como ele se manifesta, a gente podia dar um exemplo, mas o meu cangaceiro não usa laço, não usa... É muito peculiar a necessidade do lugar e a cultura do lugar. Isso é cultural, isso é a doutrina de cada casa, né? O importante é a gente entender que quando a gente fala do cangaceiro, a gente está falando de um homem do sertão, uma mulher do sertão, que desbravava chuva, sol ardente, enfrentava, desmatava lugares e eram grandes guerreiros buscando uma igualdade, uma liberdade a todos e trazendo. Hoje a gente poderia dizer uma palavra bonita para eles: eram pessoas empoderadas, pessoas de ação, pessoas de movimento e pessoas de coragem. Não temia nem a morte, por isso que buscava os seus sonhos, seus objetivos, seus ideais. Assim como o boiadeiro, né, nos interiores do Sudeste, ou no Mato Grosso, quando vai na vaquejada, andando, cavalgando, estradas adentro para levar a boiada para um outro local, como ele usa o berrante para chamar a sua boiada, né, o cangaceiro, o seu punhal para a caça, isso tudo despertando o quê? Almas, as nossas almas, os nossos espíritos. São espíritos de luz, sim. São espíritos que manifestam no terreiro para nos libertar de todas as dores que porventura a gente tem passado, porque em vida foram discriminados, foram meio que largados e não era bem visto na sociedade, inclusive, rejeitados, mas eles tinham um ideal, tinham um propósito e já viveram as dores que nós passamos hoje. Por isso que quando eles chegam no terreiro eles estão alegres, felizes, eloquentes. Eles simplesmente querem dar na gente uma injeção de ânimo para a gente cumprir a nossa missão, porque a gente não está na Terra só para pagar conta, fazer sexo ou se alimentar, que são coisas necessárias da nossa necessidade fisiológica. A gente está na Terra para evoluir o espírito, para a gente se transformar, para a gente lapidar a alma, para se melhorar como uma consciência cósmica. E esses espíritos estão nessa esfera para nos acolher. Mas quando a gente fala de espíritos que a gente encaminha com a gente, que estão com a gente, não são geralmente espíritos que vêm da nossa ancestralidade, Pai Elias. O espírito que trabalha junto com a gente não tem que ter uma afinidade espiritual. Eu aqui em São Paulo, eu aqui no sul de Minas, vou receber um cangaceiro que tradicionalmente seria lá do Nordeste, mas vai ver a sua árvore, né, evolutiva, vai ver a sua ancestralidade, observa por onde passou a sua família, observa se de repente você não reencarnou por ali. Somos reencarnacionistas, né? A gente acredita na reencarnação, a Umbanda acredita na reencarnação. Não estamos somente nessa vida, a gente não vive uma única vida, né? Para chegar até aqui já passamos por várias e várias encarnações, pode ter certeza. Uma das coisas que cangaceiro vai nos ensinar é a responsabilidade. Coisas que para você assumir compromisso, cumprir e ter realização, você tem que ter responsabilidade. Muitas das vezes a gente reclama de coisas que a gente não conquista, mas onde está nosso grau de responsabilidade, de comprometimento? O cangaceiro tinha um objetivo, tinha um ideal, né? Uma outra coisa é sim a liberdade de consciência, mas entender que o seu juiz é a sua consciência. E aí eles eram irreverentes também, autênticos naquilo que acreditava. Então eles vão trazer para a gente uma liberdade de pensamento, uma liberdade de opinião, mas eles tinham um ideal. E você simplesmente ser um rebelde sem uma causa, você vai penar e vai sofrer muito na vida. Rebeldia por rebeldia, você é um revoltado.
É preciso você ser um idealista, ter consciência do que você deseja. A coragem para enfrentar a vida, os próprios medos nossos, né? Quantos e quantos são os nossos medos? Esse é um outro campo que eles vão trabalhar muito, nos dá coragem. Muitas das vezes a conquista não nos chega porque falta realmente a predisposição, a ação, o movimento, o agir. A gente se intimida. E o medo, por falta de conhecimento, a gente tem medo. E aí você precisa ir em busca, né? Fé. Eles eram pessoas de muita fé naquilo que eles acreditavam, e inclusive Padim Cícero e tantos os padres, a sua ideologia, Nossa Senhora de Aparecida, né? Honra e respeito. Havia um respeito no bando, dali, né? Muito grande, uma hierarquia, uma disciplina e principalmente um respeito pelos mais humildes, pelos mais sofredores. Mas para Elias a história não diz isso. O cangaceiro chegava matando todo mundo. A gente de novo lembra, quando nós buscamos essa energia, são arquétipos. A gente, em todas as comunidades, você vai ver a atrocidade. Se você buscar a história de todas as etnias, de todos os povos, existem os exageros. A gente tem que se prender na ideologia, naquilo que era fundamentado, na causa. E esses espíritos que se manifestam na Terra, não é a justiça no sentido de vingança, de guerra, e sim uma justiça divina, de igualdade maior. É isso que eles se manifestam trazendo nas nossas casas, pode ter certeza. Saravá, cangaceiro, quando a gente canta, a gente reza. Então vamos rezar cantando, pedindo a bênção, pedindo essa axé, pedindo essa luz a todo esse povo que nos irradiam força, coragem, predisposição para a gente continuar nossa jornada, né? Saravá, cangaceiro. Saravá, o povo do cangaço. Lampião subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião ele foi pego, foi morto à traição. Não se entregava à polícia, coronel ou capitão. Lampião subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Maria bonita era mulher macho, sim senhor. Ao Lampião seu coração lhe entregou. Lampião subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Virgulino Ferreira, cangaceiro Lampião, seu nome ficou marcado na história do sertão. Lampião subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Lampião foi pego, foi morto à traição. Não se entregava à polícia, coronel ou capitão. Lampião subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Subia a serra, descia a ladeira. Maria bonita cantava mulher rendeira. Saravá, o povo do cangaço. Saravá, o povo do cangaço. Saravá, Maria bonita. Saravá,
Cangaço Ventania, sabe? Todos. Axé para você que está com a gente, axé para você que chegou agora. Dá seu curte aí, coloca o nome das pessoas e daqui a pouquinho a gente tem a prece, a reza. Não tem um pedido que a gente faça que a gente não recebe. Quando a gente pede realmente com devoção, com respeito, pode ter certeza que a gente chega aonde a gente precisa, a gente recebe o amparo que a gente precisa. Às vezes as nossas dúvidas, as nossas dores, as nossas limitações, de fato nos impede de enxergar o que está tão óbvio. E quando a gente reza, parece que traz uma luz. Nossa casa surge de um estudo do Evangelho. Eu falo isso toda semana, porque às vezes parece não comum na Umbanda a gente estudar a Bíblia. Mas lembra que Zélio começou sua trajetória lá atrás, em 1908, num templo, numa tenda espírita, justamente numa mesa, também fazendo o estudo do Evangelho. E a nossa casa, 28 anos atrás, também começa de um estudo do Evangelho. E então, por orientação espiritual, em todas as nossas ritualísticas, todas as nossas giras espirituais, a gente traz a mensagem do Evangelho. E hoje, para nossa grata surpresa e para presentear a Dona Alzira, nesse dia tão especial para ela, 21 de julho, a sua filhota, que tanto alegra o seu espírito, vai trazer a mensagem do Evangelho para a gente. Eu convido a você a parar tudo que você está fazendo, aumentar o volume do seu celular, aumentar o volume do seu monitor, se você está acompanhando aí pela TV, e beber desse alimento para a tua alma. A todos, hoje neste saravá, na energia do povo do cangaço, trazemos também a palavra de Jesus através do seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 35. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de que qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. E então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 1000 talentos. E não tendo ele com que pagar,
o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse quitada. E então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. E então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. E então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, e antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. E então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, a mensagem, de hoje nos lembra muito a mensagem do Evangelho, os nossos irmãos cangaceiros, porque eles também tinham as suas regras, embora eles eram considerados irreverentes, eram considerados rebeldes, mas eu pesquisei, inclusive, um pouquinho da história do cangaço, e eles também tinham suas regras, e uma delas é que eles não deviam se servir da injustiça, de um mal, de uma injustiça cometida, para trilhar o caminho da injustiça, um caminho injusto, e que eles também não deviam se espelhar num mal para o mal combater. Então, hoje também, na espiritualidade, eles vêm nos ensinar isto, que devemos perdoar, assim como o Evangelho nos ensinou esta lição do perdão. E os cangaceiros também vêm nos ensinar isto, hoje, na espiritualidade, a perdoar os maus que eventualmente nos fazem, E o mal pode ser físico, mental, emocional, espiritual, e é isso que essa mensagem do Evangelho hoje nos traz. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. Então Jesus nos ensina isso, a perdoar. Acho que a grande lição do Evangelho de hoje é isso, a disciplina e o perdão. E hoje, o Pai Elias falou agora há pouco, quando ele me convidou para fazer o Evangelho, eu disse: Pai Elias, hoje na verdade o Senhor está me dando um presente, porque hoje é o aniversário da minha mãezinha, que a Dona Alzira Ferreira Barbosa, que hoje está completando 93 anos de vida. E ela é a nossa Maria Bonita, Ela que é uma mulher batalhadora e com o seu exemplo nos ensinou realmente, a espiritualidade, nos mostrou esse caminho para mim, para meus irmãos, me ensinou realmente
a ler o Evangelho, a Bíblia, desde cedo, né? Então, a minha gratidão à Senhora, minha mãe, e que Jesus possa lhe conceder todas as bênçãos, nossa Mãe Maria Santíssima, para que a Senhora, em todos os dias de sua vida, receba todas as bênçãos. E hoje eu te peço, bênção, Mãe, gratidão, um feliz aniversário para a Senhora, o meu abraço, o meu carinho e o nosso axé para a Senhora. Um beijo no seu coração, minha mãe. Feliz aniversário. E a todos vocês que estão no Saravá online, né? Que também todos os cangaceiros possam abençoar-lhes, né? E eu me lembro também de que esses dias eu lia uma matéria que está tendo, né, uma novela aí, são os Guerreiros do Sol, e que a protagonista, a Isadora Cruz, ela dizia na matéria que ela sempre, quando vai fazer as gravações, ela pede licença a todos os cangaceiros, né? E ela dizia que sentia, que eles sentem durante as gravações a presença espiritual, que uns sentem arrepio, sentem a presença, não é? Então, e hoje o Pai Elias falou isso, que quando a gente começa, né, falar, a entrar nessa energia aqui no Saravá online, que a gente também sente a presença deles. E realmente, hoje quando começou o Saravá, né, a gente foi sentindo essa energia do povo do cangaço, a energia de Maria Bonita, a energia de Lampião, a energia do Senhor Curisco, a energia do Senhor Carcará. E com certeza eles também, através do Saravá online, estão chegando nesse momento na sua casa para abençoar a todos vocês. Então peçam com fé, peçam na certeza de que o seu pedido já está sendo atendido, né, nas suas batalhas, nas suas lutas, e que através da mensagem do Evangelho também, toda essa energia dos cangaceiros possam chegar até vocês. Arara, axé, saravá, todo o povo do cangaço. Obrigado, Arlete, por estar com a gente. Parabéns, dona Alzira, 93 anos. Tiago colocou a fotinha dela aí. A todos os filhos, netos que estão em Maringá, né? Nesse instante, celebrando junto com a gente. Parabéns à senhora, que oxalá lhe dê saúde, felicidade, muita paz e que viva mais e mais com a gente. Grande batalhadora, né? E grande legionária de Deus, da religião de Deus, que faz tanto bem, tanta caridade, ajuda tantas pessoas. Obrigado por senhora estar aqui com a gente hoje. Vamos rezar? Vamos pedir a bênção divina, vamos pedir hoje a esse povo, os cangaceiros, né, que traga axé, que traga luz, eles que têm uma energia firme, né, mas não do mal, pode ter certeza. Eles que trabalham assim entre a esquerda, muito na energia de Ogum, estrada, caminhos, né? Vamos pedir aí caminhos pra gente, você que precisa de trabalho, você precisa força para desenvolver seus projetos, suas realizações, algo que você deseja. A eles a gente também deve pedir proteção, né? Na nossa caminhada cotidiana, e que a gente possa ter um profundo respeito pela ancestralidade, por aqueles que desbravaram, pelos direitos que a gente tem hoje, né? E que a gente não julgue somente por julgar,
que a gente vai estudar realmente a história de cada povo, de cada região, para entender. E eles que tanto atuam hoje nos terreiros, né? Claro que quando a gente fala do cangaceiro é muito peculiar ao Nordeste do Brasil, mas hoje eles atuam na Umbanda, na Bahia, em Pernambuco, né? Sergipe, principalmente nessas regiões. Salve a energia de cangaceiro, salve essa força, salve essa magia, salve essa falange. Peça com fé, eleva o seu pensamento agora, se você puder, para tudo que você está fazendo, se concentre e vamos rezar. Saravá os cangaceiros, essa energia de luz, de justiça divina. Salve essa egrégora, salve essa falange. Abre o teu coraçãozinho, com muita devoção, com muito respeito. Coloca na tua tela mental aquilo que te aflige nesse instante, aquilo que você precisa desbravar na sua vida. Salve a força dos cangaceiros. Salve o povo bravo do sertão, povo espiritual, essa energia de força, de resistência, de bravura. Guerreiros da fé, soldados da luz, pode ter certeza disso. Venha com as suas armas sagradas, com seus escudos, com seus punhais de justiça e empunhando a nossa coragem, trazendo coragem a todos esses corações que estão com a gente nesse instante. Cangaceiro valente, que corta o mal com precisão, que não teme escuridão nem feitiçaria. Venha até nós, venha até esse lar, esse trabalho, essa casa, de cada um que está aqui com a gente. Venha na frente e vá na nossa frente abrindo os nossos caminhos. Aí eu te digo, diga mentalmente: ó cangaceiro, ó entidade de luz, vá na minha frente, vá abrindo os meus caminhos, firma os meus passos. E ó cangaceiro, firma os seus passos ao meu lado, para que eu tenha coragem, para que eu tenha a tua prudência, a tua astúcia, a tua cautela. Me proteja dos inimigos invisíveis. Me proteja dos meus adversários invisíveis, que os meus olhos não enxergam. Corte toda inveja, traição e fraqueza. Que a sua bravura possa envolver a minha alma e o meu espírito. Que a sua honra me inspire. Que o seu escudo me guarde, noite e dia, de todas as tentações que levam a minha matéria ao desencanto, ao desencontro. Ampare essas almas que circundeiam ao meu redor, desencantadas, perdidas. Socorra esses espíritos que estejam ao meu redor, precisando de luz. Muitos e muitos são os espíritos que se aproximam da gente, não querendo nosso mal. Quando a gente fala que espírito zombeteiro, egum, obsessor, aonde tem uma luz, se enche de vagalumes, de libélulazinha, enche de bichinhos, buscando a iluminação da noite, a luz que clareia. Somos luz para muitas e muitas pessoas. O filho que ainda não aprendeu a caminhar sozinho, suga até o último leitinho da mãe. Nesse instante ele está sendo um opressor a alguém que ele ama tanto.
E eu te convido, permita com que essa falange, que são socorristas de espíritos, realmente possa socorrer qualquer vibração que esteja ao nosso redor, que não se faz mais necessário. Que a sua bravura, ó cangaceiro, possa nos envolver e que a sua honra possa nos inspirar sempre. E que o seu escudo nos guarde noite e dia. Ensina-nos a ser mais firmes, sermos firmes sem perder a paz. Sermos eloquentes sem sermos ignorantes, autoritário. A ser justo sem perder a humildade, a serenidade. Não é uma tarefa fácil. Ensina a gente a vivenciar o mandamento de Jesus, onde ele diz: trata o outro da maneira como você gostaria de ser tratado. Ensina-nos a caminhar na nossa luta sem a gente desviar da luz. Cangaceiro de fé, ensina que a gente vá em busca dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, mas sem sermos escravos do dinheiro, da ganância material. Ó espírito de guerra e de amor, ensina-nos a honrar a nossa família, os nossos, aqueles que cuidam da gente, mesmo sem a gente saber. Receba essa minha vela, receba a minha palavra de gratidão, receba o meu respeito e a minha fé por tudo que tem feito na minha jornada. Salve a sua banda, salve a sua banda, salve o sertão encantado, salve o sertão encantado, salve os cangaceiros da lei maior, salve a nossa ancestralidade. E aí eu te convido e mentaliza os seus amigos que já fizeram a sua passagem, que atravessaram o rio. Mentaliza os seus avós, se porventura você tem amigos que vieram dessa origem. Agradeça essa presença na tua vida. E ó cangaceiro, ó falange dos cangaceiros, na hora da nossa travessia ao rio, na hora da nossa volta a Aruanda, esteja do nosso lado, nos direcione rumo ao Lurum, rumo à nossa caminhada espiritual, a pátria da verdade, a nossa morada do nosso espírito. Em nome de Deus Criador, em nome de Oxalá, em nome de Padim Cícero, cremos no teu amparo. Saravá, cangaceiro. Meu nome é Virgulino, apelido Lampião. Passarinho avisou, relâmpio é 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 lampião. Bendito, louvado seja, menino Deus a estrada, 3 vezes o cálice bento e a hóstia consagrada. Também salve a casa santa, onde Deus fez a morada, o rosário de Maria, minha mãe imaculada. Passarinho avisou, relâmpio é lampião. Passarinho avisou, relâmpio é lampião. Passarinho avisou, relâmpio é lampião.
Louvado seja, menino Deus na estrada, 3 vezes salve o cálice bento e a hóstia consagrada. Também salve a casa santa, onde Deus fez a morada, o rosário de Maria, minha mãe imaculada. Passarinho avisou, relâmpago é lampião. 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 Salve o povo do